Namami Gange Tava Padu Pankajam Surasurair Vandito Dibharupam Bhuktin cha muktin cha dadasi nityam Bhavanurupena sada naranam Ganga taranga ramaniya jata kalapam Gauri nirantara vibhushi tavam bhagam Narayano priyamanangamadapaharam Varanasi Purapati Bhajavishanatham Vāgīsa Jusya Vadani Lakshmi Jasya Cha Bhakshasi Jasaste Hidaya Sambhihi Tvam Nishingamaham Bhaje Hare Krishna 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 Hare 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 Ram, Ram Ram, Hare Hare. Vidyate Hidayaganti Siddhante Sarva Sanshaya Khyante Chasya Karmani Drishtanevatmanishvari Vidyate Hidayaganti Chiddante Sarva Chanchaya Khyante Chasya Karamani Drishtanevatmanishvari. Gaudiya Gostipati Shri Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Thakur. Prabhupada disse: é nosso dever servir Sadguru, o Vaishnava puro. Aquele que está ocupado com o serviço do Senhor Supremo 24 horas por dia. Nós devemos servir somente esse tipo de sábio, esse tipo de Paramahamsa Vaishnava. E pela ajuda deste Vaishnava puríssimo, nós vamos poder realizar todo o conhecimento, o que é o que. Tudo. Guru e Bhagavan, ambos são Adokshajavastu. Cuidado para não entender mal. Não pense que o Guru seja um homem e que somente Deus seja Adokshajavastu, seja algo incompreensível, acima da nossa lógica. Guru, diz Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, o verdadeiro mestre espiritual, ambos são Adokshajavastu, ambos são a realidade transcendental. Muitas vezes nós falamos de Akshajavastu e Adokshajavastu, segundo a definição de Srila Jiva Goswami Pad. Adokshaja é um objeto absoluto que não pode ser tocado por Maya. Todo o nosso esforço pessoal, o nosso esforço humano, a nossa educação, o nosso dinheiro, nada pode alcançar a Adokshajavastu, a realidade transcendental. A personalidade absoluta, Krishna vai descartar o nosso esforço material, pois seu nome é Adokshajavastu, a realidade transcendental. O nosso esforço material não pode alcançá-lo. É por isso que Srila Jiva Goswami Pad disse: os nossos esforços materiais são descartados, são chutados pelo Senhor Supremo. Lembre-se, muitas vezes nós citamos este verso, essa definição. Bhagavan, Shri Krishna é o absoluto predominante. E Radharani é o absoluto predominado. A personalidade absoluta, a personalidade do Senhor Supremo, ela tem um ajuste perfeito com o Guru Pada Padma, com
o mestre que tem pés de lótus. Prabhupada usava essa expressão kape kape em Hindi e Bengali. Gurudeva Tatma. Se você vê o Guru de maneira imperfeita, todo o seu percurso espiritual é jogado fora. Então, hoje de manhã nós falamos sobre Guru Seva e Bhagavan em Vrindavana. Às vezes, diferentes sampradayas e templos dizem Jaya Gurudev Bhagavan Ki Jai Ho. E alguém veio se lamentar para mim, Maharaj, está errado, eles falam Gurudev Bhagavan Ki Jai Ho. Eu falei, não, não é errado. Eles talvez tenham alguma concepção equivocada sobre isso, sobre aquilo. Não sei se eles são Mayavadas, eu não sei quais são essas sampradayas. Mas Gurudev Bhagavan Ki Jai, nós não pronunciamos isso na Gaudiya Mata, porque as pessoas poderiam nos julgar. Mas essa é uma concepção correta. Nós não pronunciamos isso para que não crie confusão nas pessoas, mas não é um Siddhanta equivocado, pois o Guru também é Ashraya Vigraha, o Guru também é Bhagavan. Ele é ao mesmo tempo, porém, Bhagavan e Bhakta. Ele é divino e um devoto. Então, quando o Bhagavan Shri Krishna fala com Uddhava, ele explica isso. Saiba com certeza que eu sou o Guru, diz Krishna. Eu sou o Guru. Entende? O Senhor Supremo diz isso. Saiba com certeza que eu sou o Guru. Então, Gurudeva, ao mesmo tempo, ele é Sevaka do Senhor Supremo. Ele é um Bhakta e ele é não diferente do Senhor Supremo. Ele vai nos ensinar como operar essa devoção, como manifestar essa devoção. E o próprio Krishna diz para Uddhava. Então, essa expressão significa afirmativo. Então, saiba com certeza, 100%, o Acharya, eu sou o Acharya, eu venho na forma do Acharya. Então, o Guru e o Senhor Supremo o Guru mostra para nós, ao mesmo tempo, Bhagavan e Bhakta. Ele vai nos ajudar a nos corrigir nossos erros, nossas aparadas. Diferentes aparadas ele vai nos corrigir. Ele deve ser considerado como Bhagavan e ele é querido a Bhagavan. Gurnu Purna Shakti. E Krishna é Purna Shaktiman. Então tente entender, não se confunda. Prabhupada explicou isso. Alguém perguntou para Prabhupada, nós podemos pensar que o nosso Guru é Radharani? Podemos pensar dessa maneira? Prabhupada disse sim. Se você subir no Guru Parampara, observar com atenção, analisar, você vai ver que sim, o Guru também pode ser considerado não diferente de Radharani, se você estiver no âmbito de Madhurya Rasa, obviamente. Então, Bhaktivinoda Thakur disse Prabhupada Bhaktisiddhanta, quando eu olhava para os pés de lótus de Bhaktivinoda Thakur, eu via a manifestação plena de Radharani dentro dele. O que dizer desta afirmação? O nosso olhar é muito sujo, é um olhar feio. Nós temos que orar continuamente para purificá-lo, para conseguir enxergar. Nós temos que orar aos pés de lótus da Sudarshana Chakra, da Chakra de Krishna, para retificar o nosso olhar. Por favor, retifique o meu Darshana. Noite e dia nós devemos orar. Por favor, Sudarshana, me ajude, eu não consigo avançar no bhajana, na vida espiritual. Eu estou sempre entendendo mal. O meu olhar é feio, cheio de defeitos. Eu não enxergo que Gurudeva é uma manifestação de Radharani. Radharani também é Purna Shakti, ela é uma energia completa em si mesma. A palavra Purna nós explicamos. A concepção material prevalece, como sabemos, em todos os lugares. Então,
Ninguém tem uma concepção adequada desta expressão Purna, mas no mundo eterno, Purna significa absolutamente completo. Mas a concepção de Purna na nossa língua material é defeituosa, porque não existe nada completo no universo material. Vamos supor que eu diga, de uma jarra de leite eu tiro um copo, você descobre uma falta, não é? Mas no mundo transcendental não existe esse caso. Aquilo que é um reservatório completo, Purna, no mundo transcendental não diminui. Então, a contrametade de Krishna também é Purna, também é completa e absoluta. Então, a contrametade, a outra metade de Purnavastu também é Purna. Ela não é metade. Na verdade, ela é também em si completa e absoluta. Então, de algo que é infinito, infinito menos infinito igual a infinito. Infinito mais infinito igual a infinito. Então, esse conceito deve ficar claro. Então, nós temos que retirar esse defeito, essa concepção incompleta do mundo material para o mundo transcendental. Ela não é aplicável. Gurudeva é Purna Shakti. Eu não posso tentar encontrar defeitos no Guru. Ah, meu Guru não sabe inglês, meu Guru não sabe matemática, não sabe física, não sabe química. E nem sânscrito ele sabe direito. Esse tipo de concepção é como fezes e urina. Nós não devemos manifestar isso. O Guru é Purna. Ele é completo, mas sou eu que não consigo enxergá-lo. É assim que nós devemos entender. Esse é o Darshana correto. Gorakshara Das Babaji Maharaj não tinha conhecimento de inglês e de matemática? Isso é uma concepção equivocada. Por quê? Porque ele tinha concepção perfeita sobre Krishna. E Krishna é o absoluto, ele compreende tudo. Então, Gorakshara Das Babaji Maharaj amava Krishna de maneira perfeita, então nós não devemos afirmar que faltasse algum conhecimento nele. Entendem? Então, a partir deste verso nós podemos alcançar essas conclusões. E nós podemos também citar este outro verso dos Upanishads. Depois de compreender Krishna, não existe nada que seja incompleto. No meu banco do conhecimento, se eu conheço Krishna, não através do falso ego, mas através do amor. Se Krishna permite que eu o conheça, como está descrito no Chatur-sloki do Bhagavatam, nos 4 versos mais importantes do Bhagavatam, Chatur-sloki. Pela misericórdia do Senhor Supremo, se eu conseguir compreendê-lo, eu alcanço a totalidade. Krishna não consegue nem entender a si mesmo completamente por conta da sua essência infinita. Então, se você entende o infinito, se você entende Krishna, não existe nada faltando, não está faltando mais inglês, matemática, porque todo o conhecimento você realizou. Direta ou indiretamente, todo o conhecimento vem de Samvit Shakti. Todo o conhecimento. O conhecimento material, o conhecimento transcendental vem dessa mesma fonte. Então nós não podemos ter concepções equivocadas a esse respeito. Então Prabhupada explica. Quem está servindo Krishna 24 horas é Sadguru. Sadguru significa alguém que alcançou esta posição, né? Não alguém que se declara como Sadguru. Então eu tenho que me render a um Vaishnava, a um Guru que possa propiciar um benefício, uma bênção de 100% na minha vida, não 99%, 100%. Ele tem que me dar todas as bênçãos. Então, se eu tiver certeza disso, eu tenho uma visão perfeita. Prabhupada Bhaktisiddhanta disse, alguém vai servir o Guru, por exemplo, mas eles detestam o Guru ou os Vaishnavas, alguns Vaishnavas. Isso é uma concepção totalmente equivocada de Guru Tattva. Se algum Acharya fala sobre o Harikatha, sobre algo, e quer provar que ele é o único Acharya do mundo inteiro, e que todos os seus irmãos são inúteis e que são patifes, então
Isso não é um verdadeiro Vaishnava, isso é um Avaishnava. Quanto mais você faz serviço transcendental, mais você desenvolve Trinadapi. Quanto mais você faz serviço transcendental, mais você desenvolve Trinadapi Bhav. Sem o que toda a sua pregação, toda a sua japa, a sua tapasya, tudo que você fizer será inútil, não terá significado. As pessoas são tolas, eles podem correr como cegos, como homens cegos, guiando outros homens cegos. Como diz este verso. Um homem cego nunca pode guiar outro homem cego, porque ambos eles não enxergam. Isso é tolice, todos eles são tolos. As pessoas não querem receber uma ideia completa da verdade absoluta. Elas procuram algum glamour, alguma posição, alguma pratista. E eles querem chamar isso de Hari Bhajana, essa é a concepção atual. Então, com o Guru, eu preciso servir um Vaishnava puro, aquele que está em linha com o meu Guru. Se eu odeio alguém, eu vou cair. Então, Jiva Goswami Pada escreve nos Sandarbhas. Jiva Goswami Pada escreve nos Sandarbhas. Com a permissão do Guru. Sem disturbar o Gurudeva principal, o Guru Seva principal, o serviço ao Guru principal. Então, sem perturbar o serviço ao Guru principal, depois de pedir permissão para o Guru, se eu puder servir um outro Vaishnava puro, isso é muito edificante para o meu bhajana. Você não sabe isso? Então alguém vai dizer, aquele é um Vaishnava lá fora, ele não é na nossa sociedade, ele não é Vaishnava. Você pensa como um tolo se você pensa dessa maneira. O Vaishnava nunca pode estar confinado numa concepção de uma instituição, de um país, de uma casta. Ele é americano, ele é italiano, não. O Vaishnava não pode ser classificado, catalogado, confinado nessas concepções estreitas. Eles estão aqui para todos, eles estão abertos para todos. Mesmo pessoas de fora podem receber misericórdia de um sadhu da Índia. Qual é o problema? Qual seria a concepção equivocada que diria o contrário? Enquanto nós sabemos que até cientistas internacionais, doutores internacionais, talvez eles sejam deixam daquele país, mas mesmo assim, quando nós vemos suas qualidades que os tornam famosos internacionalmente como poetas, escritores, cientistas, nós não podemos confiná-los e dizer ele é indiano. O seu serviço é para o mundo inteiro, o serviço daquele cientista é para o mundo inteiro. Entende o que eu estou dizendo? Então, uma concepção estreita não permite que nós entremos no caminho do Bhagavat Bhajana, da adoração a Deus. Então, Prabhupada vai falar no nome do Guru e do Vaishnava, do Seva. Se você servir um não devoto, disfarçado de devoto, então isso será um grande problema. Você não vai receber benefícios. E você vai receber, na verdade, um retrocesso. Você vai retroceder no seu bhajana. No nome de um verdadeiro devoto, se eu servir alguém que não é um devoto, um falso Vaishnava, suas atividades, seu caráter, se ele tiver avidez por dinheiro, os tolos não vão entender a diferença, eles são assim, tolos. Então, Prabhupada falava, e nós vamos discutir também amanhã, as pessoas nesse mundo material são tão tolas que eles não dão valor para o Vaishnava puro, eles não conseguem identificá-lo. Eles não conseguem entender. Eles estão cheios de kapat bhava, de emoções de trapaceiros. Kapat. Ninguém está fora de kapat bhava. Então um dia eu vou começar a discutir Jagadananda, o Prema Vivarta de Jagadananda, o texto Prema Vivarta, antes de Gora Purnima, para expor a verdade nua diante de todos vocês. Esse livro é um livro básico, não precisa ser lido. Eu acredito que seja o livro mais importante, diz Shyamdas Babaji Maharaj.
E eu acredito que seja o livro mais elevado. Se você não souber, você nunca deve fazer bhajana. Você nunca deve entender, você nunca vai entender o que é bhajana. Então eu vou me arriscar a discutir. São coisas muito elevadas que estão descritas, mas eu vou discutir esse Siddhanta Vichar, porque se você não ler esse livro de Jagadananda, o Prema Vivarta, a sua vida espiritual é inútil. Você não vai alcançar o Gaudiya Bhajana, você não será um devoto da Gaudiya. Se você quer ser um devoto da Gaudiya, então você tem que escutar, e eu vou tentar, pela misericórdia de todos vocês. Então, Prabhupada dizia, este mundo está cheio de Kapat Bhav. Então, os verdadeiros sadhus não querem honra. Esse tipo de sadhu, aquele que não vai manipular você, ele não vai receber honras na sociedade. As pessoas não gostam do que ele fala. As pessoas não param de pensar, nós estamos fazendo tanta satsanga, por que a gente não avança? Porque você não está fazendo satsanga. Se você estivesse realmente fazendo satsanga, se você tivesse realmente certeza, você receberia 100% do benefício certificadamente. Então, isso está escrito em diferentes shastras. Se você obedece o devoto puro em todos os detalhes, isso é satsanga. Então, mesmo em todos esses textos, se eu os lesse diante de vocês, vocês iriam entender. Sadhusanga é poderosíssimo. Então, ontem nós estávamos discutindo, analisando este verso. Nós já falamos sobre ele. Todos estes vão receber os pés de lótus de Krishna somente pelo meio de Sadhusanga. E você se esquece disso? Você esquece isso, eu sei. Então, no Narada Bhakti Sutra, você pode estudar muitos sutras, eles são escritos como fórmulas matemáticas. E está escrito: se eu explicar, você ficaria impressionado. Mas eu não tenho tempo para explicar tudo em detalhes. Tome cuidado. A verdadeira Sangha, a conexão com o Vaishnava pura, é tão rara, que é quase impossível alcançá-la. E se você alcançá-la, se você conseguir alcançá-la, saiba que ela é infalível e você vai receber seu resultado perfeito se você seguir o Vaishnava. Então o nosso Satchitananda Bhaktivinoda Thakur diz: buscador, depois de viajar diferentes continentes, muitos países, muitas cidades e vilas, é muito raro, se por acaso você puder encontrar com um sadhu puríssimo que não tem interesses pessoais. Mesmo depois disso, se você vai entender, se você não vai entender, é um problema à parte. Por exemplo, o Vidura Maharaj às vezes estava vestido com roupas sujas. Você imagina que um sadhu tenha uma roupa muito linda e um carro muito elegante e todos estejam gritando Maharaj, que Jai Ho para ele, e ele voa por diferentes países em avião, recoletando montanhas de dinheiro. Esse é um sadhu? Não, Gorakshara Das Babaji Maharaj era um sadhu. Os tolos não têm concepção. Muitas vezes eu grito isso como um cachorro. Por favor, tente entender. Isso é um segredo. Isso é Guru Tattva, isso é Vaishnava Tattva. Você não precisa brigar com ninguém. Simplesmente condivida este Harikatha com todas as pessoas. E por acaso, se eles o escutarem e puderem entender, eles vão entender o que é Guru Tattva. Oh meu Deus, por tanto tempo eu fui cego. Se o seu Guru Darshana, se o seu Vaishnavashana está retificado, então ok, o seu carro, o seu bhajana, o carro do seu bhajana vai continuar adiante de maneira suave. Então, por o mundo afora, você tem que difundir, circular este Guru Tattva e este Vaishnava Tattva. Se você quiser satisfazer Prabhupada e Bhaktivinoda Thakur, eu prometo que você deve fazer isso.
Você não precisa brigar com ninguém, você tem que se ocupar somente disso. Não brigue com ninguém sobre Raganuga Bhajana, sobre isto, aquilo. Simplesmente tente condividir este Guru Tattva e este Vaishnava Tattva. E as pessoas automaticamente serão retificadas se sua sorte for boa. Se eles forem afortunados. Então, mesmo depois de estar com Prabhupada, por exemplo, muitos devotos se foram jogando, descartando Prabhupada Bhaktisiddhanta. Eles não foram capazes nem de aceitar Prabhupada como guru, eles aceitaram outros gurus. E esses casos aconteceram em um número altíssimo. Porque a Bhadadiva, a alma condicionada, é tatasta, ela está entre a verdade e a ilusão. Então, assim, ela ter o poder de jogar fora o guru. Esse é o status do bhajana atual. Então, tente entender. O Mahapurusha, uma personalidade exaltada e pura, é raríssimo. Associar-se com ele é raríssimo, diz Bhaktivinoda Thakur. Depois de procurar continente após continente, país após país, muito raro você encontrar um sadhu, um verdadeiro sadhu. Amog significa sem falha, inevitavelmente. Você vai receber o resultado se você alcançar esta associação. Não há dúvidas em relação a isso. Por quê? Por quê? Por quê? Porque Bhagavan e seu devoto puro são não diferentes um do outro. O devoto e Bhagavan, o Bhagavad Tattva, é uma coisa só. O Dhamma, o Nama, a parafernália, tudo isso junto é Bhagavad Tattva. Bhagavad Tattva não significa que o Senhor está de um lado e o Dhamma está de outro e os devotos estão de outro. Não, tudo é uma coisa só. E Naradaji Maharaj também explica isso numa fórmula, num mantra. Ele nos indica que se você conhecesse um pouco de sânscrito, você entenderia. Bhagavan e seu devoto são não diferentes um do outro. Não diferentes de qual maneira? Por conta do seu amor, o Senhor Supremo deseja servir o devoto puro. Então, portanto, devemos entender que não há diferença. Uma outra fórmula nós podemos pronunciar. Naradaji Maharaj confirma através deste verso. Ele repete 2 vezes. E Prabhupada repete também isso em seus conselhos. Naradaji traz esta fórmula, mas as pessoas ordinárias não querem entender o significado. O que é isso? O que significa? O que você quer dizer com isso? 2 vezes. Por quê? Eu não entendo. Como você pode entender, então? Naradaji Maharaj vai dar um conselho. Naradaji Maharaj vai dar um conselho para nós. Bem, esse tipo de sadhusanga você deve fazer, você deve fazer, você deve fazer. Você deve servir este grande santo. Esse é o verdadeiro bhajana. Se você puder ficar com o Guru e com o Vaishnava, você vai receber todas as vantagens, não vantagens materiais, mas a vantagem de ouvir Harikata, o Kirtana, de comer a Mahaprasada. Sridhar Goswami Pada também escreveu que existem gradações, diferentes gradações de prashada. As pessoas comuns não querem entender isso. Bhakti Rakshak Sridhar Goswami Maharaj disse, não, Sridhar Maharaj disse, a fonte da prashada, de onde está vindo? Está vindo de Bhakti Deita Madhava Goswami Maharaj, Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj. Aí sim tem a certeza que é prashada. Ou um Bhakta medíocre, um canista. Quem vai estar arranjando a prashada? Quem vai estar distribuindo a prashada? De acordo com o grau de tal pessoa, da misericórdia que ela recebeu, aquela prashada tem um nível ou outro. Você nunca pensou nisso antes? Eu já dei respostas sobre a Mahaprasada a muitas perguntas que chegaram até mim. E essas pessoas me deixaram para receber mais vantagens materiais e eu fico feliz.
deixe que eles vão embora. Eu não estou interessado nesse tipo de discípulo. Se a sorte deles for boa, eles podem sentar para escutar. Caso contrário, eles podem escolher ir para o inferno. Então, através dessas palavras, Naradaji Maharaj queria confirmar que Sadhu Sangha, que a associação com o devoto puro, é o mais importante. Você deve fazer Sadhu Sangha e Sadhu Seva, servir o grande sábio, o máximo santo. Sem um sadhu puríssimo, ninguém pode lhe informar de maneira perfeita sobre o caminho até Deus, porque todos têm interesses pessoais. E se não tiverem interesses pessoais, eles têm traços de interesse pessoal. Você pode provar? Eu posso provar que não tem interesse pessoal, mas eu posso provar às vezes que tem pessoas que têm um perfume, traços de interesse pessoal. E isso já é imperfeito. Então, Prabhupada Bhaktisiddhanta dizia, você tem que ouvir, servir, frequentar um sadhu que não tem nem traços de interesse pessoal no seu comportamento. E aí você pode entender o que é Rasa Lila, o que é Gopi Gita. Caso contrário, você permanecerá como um idiota, correndo de um lado para o outro, se movendo de um lado para o outro. Tente entender, eu expliquei. Aqueles que são devotos puros, eu já contei ontem, você pode se lembrar, todos aqueles que têm Paramahamsa Dharma, todos vêm da fonte do Krishna Charan. A fonte de todos os Paramahamsa Dharmas repousam nos pés de lótus de Krishna. Mesmo que vocês querem encontrar defeitos em Krishna, dizendo que o caráter de Krishna não é perfeito. Se ele fizer isso, eu também posso fazer. Ontem nós falamos sobre isso. Amanhã talvez nós discutamos novamente esse ponto. Então tente entender. Aqueles que estão seguindo Paramahamsa Dharma, o Vaishnava puro, se a luxúria material não os perturbar, como é que você vai dizer que Krishna tenha a kama material, que tem a luxúria material? Você pensa que as gopis são mulheres bonitas, que Krishna vai desfrutar delas? Tolos! Todos pensam isso. A maioria das pessoas tem essa concepção equivocada. As gopis devem ser mulheres bonitas e Krishna dança com elas. E o Guru Padapadma dizia, olhe meu filho, os tolos pensam que é uma dança, um baile. Não é um baile num hotel, num restaurante. Essas pessoas estão fritas ao violar as instruções de Prabhupada Bhaktisiddhanta, de Bhaktivinoda Thakur, de Jiva Goswami Pada, quando eles vão seguir um falso guru que vai mudar a decisão e o siddhanta desses grandes santos, eles vão para o inferno junto com esses falsos mestres. O guru com seus seguidores irão para o inferno, está escrito no Shastra. Aqueles que estão guiando mal as pessoas comuns no nome do Haribhajan e do Harikatha, todos irão para uma encarnação no mundo infernal. Então, tanto o guru quanto o discípulo irão. O guru irá junto com seus seguidores. Hoje em dia existe um ismo, um bairrismo, mas na vida do bhajan não tem que ter esse tipo de mentalidade, de grupos, de sectarismo. Se eu fixo um siddhanta, é um siddhanta, não é um sectarismo. Esse sectarismo significa que as pessoas têm times e que elas se opõem a ideias, mas não é assim. Se eu estabelecer, por exemplo, um comunismo ou capitalismo, um briga com o outro. Então, o capitalista briga com o comunista. Se alguém suportar, por exemplo, o comunista, o capitalista pode brigar com ele. Prabhupada diz, não se trata disso. A filosofia não é baseada em ismos, em times, em partidos. O Siddhanta pronunciado é para sempre. Nós não temos uma opção para mudar para um outro tipo de Siddhanta Vichar, para uma conclusão. Siddhanta é algo fixo. A definição do Siddhanta qual é?
É o vichar do Senhor Supremo, é a conclusão do Senhor Supremo. Este é o Siddhanta mais secreto. Siddhanta significa aquilo que é aprovado pelo Senhor Supremo. E isso deve ser repetido. Esse é o Siddhanta. O que eu pronuncio por conta da minha devoção, se não houver Bhakti, eu não posso estar suportado para pronunciar o Harikatha. Com certeza não. Se não houver alguma atividade devocional dentro de mim, se eu for um trapaceiro, então eu não estou sendo suportado para dar o verdadeiro Harikatha. E o Siddhanta não pode se manifestar dentro do meu coração, não poderia pronunciá-lo. O Siddhanta vem do mundo transcendental, onde esses tipos de fanatismos, de ismos, vêm do mundo material. Então o Siddhanta vem do mundo transcendental. O Siddhanta vem dos lábios de lótus do Vaishnava puro que estão ocupados em serviço. Porque o Siddhanta e o Seva são o mesmo. Se você pensar no Siddhanta de maneira aplicada, é o Seva. E o Seva de maneira filosófica é o Siddhanta. Então a questão de satisfazer totalmente o Senhor Supremo se manifestará quando nós entendermos e realizarmos esse ponto. Então, eu já disse para vocês que a fonte da energia dos Paramahamsas está repousando nos pés de lótus de Krishna. Nós vamos acusar Krishna de ser menos autocontrolado que um Paramahamsa? Se Parikshit Maharaj não expressasse suas dúvidas, como nós poderíamos realizar aquilo que Shukadeva Goswami explicou para ele? Todas as pessoas materialistas vão contra Krishna. Somente uma porção diminuta vai entender. O mundo inteiro não consegue entender. Uma porção diminuta. A maioria vai brigar, vai desafiar o verdadeiro Siddhanta Vichar. Se Parikshit Maharaj não fizer essa pergunta, é bom que ele tenha... Ele é um Mahabhagavata, Parikshit Maharaj, ele é um grande exaltado devoto, que recebeu o Darshana do Senhor Supremo no ventre da mãe. Mesmo no ventre da mãe, ele conseguiu ver o Senhor Supremo. Nós temos que tentar receber o Darshana dos pés de lótus de Krishna depois de nascer, não é? A partir do nosso nascimento. Mas Parikshit Maharaj já tinha visto o Senhor Supremo dentro da barriga da mãe. Quão afortunado ele é. Então, como nós poderíamos dizer que ele seja uma pessoa materialista? Ele é um Mahabhagavata, mas mesmo assim, ele faz perguntas para o nosso benefício. Se Parikshit Maharaj não fizesse essas perguntas, então nós não poderíamos receber a oportunidade de discutir estes pontos, o que é Bhakti, o que é Prema, o que é Rasa, todos esses tópicos ele pergunta para o nosso benefício. Então nós não temos nem a oportunidade de nos equivocar, porque Parikshit Maharaj fez essas perguntas em nosso nome. Com certeza, Krishna é o Senhor Supremo. Ele não pode cometer erros. Então Parikshit pergunta, por que Krishna se comporta assim? Isso parece algo estranho, parece algo sujo. Sim, seria sujo no mundo material, pois existem incontáveis heróis nesse mundo material. Este mundo é odioso, nós podemos rejeitar a experiência material se nós conseguimos entender que no mundo transcendental existem incontáveis heróis e incontáveis heroínas. Eles vão trocar este amor material. Ontem eu disse a explicação de Bhakti Pragyana Keshava Goswami Maharaj. Mesmo mentalmente é proibido pensar na Rasa Lila de maneira imperfeita e até falar dela. E então, o que dizer de se associar fisicamente com quem quer falar sobre Rasa Lila, se até mentalmente você não deve se associar com esse tópico? Então, com certeza, alguém deve ter feito algum erro. Então, Shukadeva Goswami vai provar, não é uma coisa suja. Não pense dessa maneira, não é. É algo tão transcendental e tão puro, que nem minha língua consegue
expressar. Ontem eu quis estabelecer o que Krishna disse e o que Krishna fez, que não existe disparidade entre uma coisa e outra. O que Krishna nos aconselha e o que Krishna faz. Você poderia imaginar que houvesse uma diferença teoricamente, mas prática e cientificamente eu posso provar que quando Krishna faz a Rasa Lila, isso não ocorre pelo seu interesse pessoal. Não é, ele é forçado a fazer, ele faz pela sua misericórdia, é a sua promessa servir e distribuir a sua misericórdia. Então não é um amor material. Entende? Você tem que entender a tese do Gopi Gita. Algum tolo escreveu uma tese sobre o Gopi Gita, enquanto Sanatana Goswami disse, oh meu Deus, quem pode compreender o Gopi Gita? Só Krishna pode entender o humor das gopis. E as gopis vão entender o humor de Krishna, o que ele queria falar, o que ele queria dizer. Nós não sabemos nada sobre tudo isso. Sanatana Goswami Pada vai dizer, eu peço perdão. Sanatana Goswami diz, eu peço perdão aos pés de lótus daquelas gopis, por conta de sua misericórdia sem causa. Por favor, me ajude a entender o significado do Gopi Gita. É algo tão raro, raríssimo entendê-lo. Então, o amor, as atitudes plenas descritas no Gopi Gita de Krishna de Vishaka, nada disso é um brinquedo. Não é um brinquedo que eu possa pregar isso abertamente pelo mundo afora, não. É algo elevadíssimo, não é um brinquedo. Não pense que seja. Então, ontem nós estabelecemos aquilo que Krishna faz. Então, eu expliquei essa questão 2 anos atrás. Eu fiz uma descrição científica. Se você ouvir, você não vai desenvolver luxúria no seu coração. Se você ouvir esta explicação, você vai exclamar e dizer, nossa, como eu era sujo, eu não sabia que isso era Vatsalya Viva. Sim, você foi mal guiado. O caminho todo você é manipulado, o caminho inteiro você é manipulado, o tempo todo. Você não consegue receber uma indicação do que seja a prática devocional perfeita e pura, pois isso é só possível pela ajuda de Prabhupada e Bhaktivinoda Thakur, de Sridhar Goswami Maharaj, de Bhakti Pragyana Kesha Goswami Maharaj, de Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, porque eles não fizeram nenhuma concessão com nada de negativo. Eles não fizeram nenhuma concessão com o mundo material negativo. Nem Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, ele não falava nem diante de Narasimha Maharaj, que já abandonou o corpo. Ele disse, na verdade, só que havia um grande perigo. Na nossa Sampradaya, muitos sarrajias pregavam de tal maneira que ele poderia destruir todo o sistema do Raganuga Bhajana. O próprio Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj pronunciou isso, falou dessa maneira. Então eu quis estabelecer ontem que se Krishna faz Rasa Lila, se Krishna faz outras lilas, você tem que entender a gravidade dessas atividades de Krishna, o significado interno. Krishna é autossaturado, autossatisfeito. Mas os materialistas, eles precisam de ajuda de um objeto material. Então, as pessoas que estão na matéria precisam da ajuda de um objeto material, ou de uma pessoa material, um homem e uma mulher, para desfrutar da vida. Mas os Paramahamsas, eles não precisam de nenhum objeto externo, de uma personalidade externa para que eles desfrutem. Tente entender. Você pensa que você desfruta porque você come um doce, uma rasagula, uma bolinha doce, você desfruta disso e desfruta daquilo, a sua associação com as mulheres, com os outros, que você chama de devotos. Você diz, irmã, 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 mas você age como se ela fosse sua esposa. Por que você chama todas de Didi? Você fala Bahen, irmã,
Mas por fim você vai transformá-la na sua esposa? Oh, Mataji, Mataji. Então, com o tempo vocês transformam essa relação numa relação sensual. Não seja tolo, não seja trapaceiro. Então, os materialistas, eles precisam de se carregar de objetos materiais. As pessoas muito ricas, eles não podem contar o dinheiro que eles têm. Tanto dinheiro. Eles não conseguem usar isso para a verdadeira pregação do Senhor Supremo. Eles param, eles querem gastar o dinheiro para outras coisas. Se um devoto vai tentar falar dessa maneira, eles tentam parar o devoto. E isso é um caráter demoníaco. Na nossa sociedade Gaudiya, eu não acredito em nenhuma sociedade, na verdade. Todos os commodity da Gaudiya Commodity deve estar sob a proteção de Bhaktivinoda Thakur. A sua concepção separada eu não posso aprovar. Eu estou dando Harikatha pela misericórdia de Prabhupada e de Bhaktivinoda Thakur. Não é da minha capacidade. E você acha que eu sou seu inimigo? Você imagina que eu esteja fazendo um grupo separado, mas no meu grupo, Bhaktivinoda Thakur e Prabhupada estão lá. Eu não estou fazendo um grupo separado deles. Se você quiser me deixar, eu não tenho objeção. Você pode ir embora. Vá até uma outra sociedade. Eu não tenho uma obsessão. Eu fico muito feliz. Algum pedaço de lixo foi embora. Então, dessa maneira, saiba que os materialistas, aqueles que estão viajando com desejo de desfrutar, eles não têm desejo devocional. Eles querem objetos para o desfrute. Aí sim eles vão querer continuar a desfrutar. Mas esse não é o caso do Paramahamsa Guru Vaishnava. Esse não é o caso de nenhum Paramahamsa Guru Vaishnava. Com certeza, esse não é o caso de Bhagavan Shri Krishna, que é Atmaram, que é sempre eternamente satisfeito. O Senhor é autossatisfeito. O Senhor joga, brinca, faz essas lilas, e Ele mesmo declara: eu faço esses passatempos para satisfazer meus devotos. Não pelo meu interesse pessoal. Não pelo meu interesse pessoal. Eu faço esse tipo de passatempo. Então, o corpo humano, você pode ver, você poderia ver, pensar, olhar para Krishna e pensar que ele tem um corpo material, que ele é um homem material. Mas o Senhor diz, e Sukadeva Goswami também diz, que o Senhor Supremo vem no mundo material e que o seu corpo é Satchitananda Vigraha, Satchitananda Rupayo. Desse verso você lembra? O Senhor Supremo vem no mundo material pela ajuda de Yogamaya, Samavritam. O próprio Senhor está lá. Gauranga Mahaprabhu caminha por Navadvipa, por Mayapur, e ninguém sabe que Ele é o Senhor Supremo. Isso depende de Yogamaya. Bhagavan vem a este mundo para fazer algum passatempo, para suportar seus devotos, para servir seus devotos, para que eles recebam benefício, para que as pessoas comuns recebam o privilégio de discutir e entenderem analiticamente os passatempos e se sintam inspiradas para fazer o bhajana do Senhor Supremo. Oh, quanto Ele é misericordioso! Quanto Ele é misericordioso! Então, essa expressão significa afirmativo, bhavet. Então, se você não se sente inspirado é porque você está ocupado com asatsanga e você será punido com seus anartas. Guru Padapadma explicava, pois caso contrário, afirmativamente, você só pode ouvir estas lilas, esses passatempos pelos devotos puros que não têm interesse pessoal. Caso contrário, se você se ocupar em asatsanga até hoje, então você não vai receber nenhum sinal verde
você poderá ser, na verdade, punido. Jasrutta tatpara bhaved. Bhaved means it's a must. Bhaved significa é necessário. Ou aquilo que se você não fizer, você será punido. Então agora eu gostaria de apontar para vocês algo específico. Vocês são inteligentes se vocês pensam. Ou melhor, todo mundo pensa que nós somos inteligentes. Eu também digo que vocês são todos inteligentes. Eu digo que eu não. Eu sou o tolo número 1. Vocês todos são inteligentes, eu não. E Bhaktivinoda Thakur disse, todo mundo pensa que é inteligente. E nós confessamos, eles são tão inteligentes, mas eles são inteligentes de acordo com as próprias estimativas, não de acordo com as estimativas de Krishna. Todos são inteligentes, eu sei, mas inteligentes de acordo com os próprios cálculos, não de acordo com os cálculos e com a aprovação de Bhagavan, do Senhor Supremo, de Chaitanya Mahaprabhu. Caso contrário, por que Bhagavan Krishna diria isso no Srimad Bhagavatam? Krishna diz no Srimad Bhagavatam, no 11º canto para Uddhava, não é o Uddhava Sambhada, é um ensinamento de Krishna. Krishna está ensinando para Uddhava o último conselho de Krishna antes de abandonar o mundo material. Então, todos se julgam inteligentes, mas na prática, na verdade, todos são tolos. Bhaktivinoda Thakur diz que eles são de acordo com seus próprios cálculos, mas provavelmente eles não são inteligentes de acordo com os cálculos do Senhor Supremo, de Bhagavan. Caso contrário, por que o Senhor Supremo diria no Srimad Bhagavad Mahapurana, no 11º canto? Então, com este corpo instável e com a situação que existe ao nosso redor também instável, você quer fazer um plano de 5 anos. Daqui a 5 anos eu vou estar fazendo isso e aquilo. Depois eu vou fazer um outro programa de 5 anos. Mas nenhum programa pode sobreviver porque a vida é instável. A qualquer momento você pode abandonar o corpo. Então, sem fazer nenhum programa, você faz um programa absoluto. Meu pedido é que vocês ouçam o Harikatha absoluto noite e dia, noite e dia. Tente só ganhar um pouco de dinheiro para suportar a sua vida. E o tempo todo você continua fazendo bhajana. Você faz isso de uma maneira positiva porque você é forçado a suportar, a sustentar a sua própria vida. Mas com o seu coração você deve manter sempre firme a conexão com o Guru Vaishnava, com o Bhagavan, 24 horas por dia. Não é que quando você vai dormir você perde a conexão com o Guru, com os Vaishnavas. Não, você tem que pensar neles dormindo. Você não pode perder nunca a sua conexão com o Gurudeva quando você vai para a cama, não. O tempo todo você tem que estar conectado com o Guru Vaishnava e com o Bhagavan. Nem mesmo uma fração de segundo você pode se desconectar. Quem pode dizer quando chega a morte? Talvez naquela fração de segundo que eu negligencio o meu bhajana, eu posso morrer naquele instante. Quem pode dizer? Não existe garantia. Então, eu gostaria de apontar algo muito importante, que Shukadeva Goswami nasceu não como um bebê ordinário, como um bebê comum. Shukadeva Goswami nasce depois de 16 anos. Shukadeva Goswami não está interessado em voltar do ventre da mãe para o ventre da mãe. Shukadeva Goswami não estava interessado. Quando o Senhor Supremo pede, venha, não, Maya pode me tocar, então Bhagavan Krishna promete para ele, eu prometo para você, Maya não irá tocar você. Volte. Você ficou aí 16 anos no ventre da sua mãe, o que é algo problemático, isso não é bom. Então, finalmente ele sai, mas o Senhor Supremo diz para ele que Maya não pode tocar ninguém, não pode tocá-lo. Isso seria impossível. Então ele diz, a Maya só vai poder tocar você por uma fração de segundo, depois ela vai se embora.
Nesse mundo material é uma regra, nós sabemos que todos que nascerem no mundo material serão tocados por Maya, mesmo que seja por uma fração de segundo. Sem isso não seria possível, essas são as regras. Então, de qualquer maneira, Shukadeva Goswami nasce e fala de maneira muito perfeita, e Krishna diz, ele fala de maneira tão linda, como um papagaio. Então, Vyasadeva Maharaj, você pode manter o nome do seu filho como Shuka, ele diz como o papagaio, Shukadeva. Dessa maneira, Shukadeva recebe esse nome, Shukadeva pelo próprio Krishna, aprovado pelo próprio Krishna. E agora qual é o ponto? Pelo nascimento, Shukadeva Goswami é um Paramahamsa. Tente entender. Desde o nascimento, Shukadeva Goswami é um Paramahamsa. Isso é sabido 100%. Que não está interessado neste mundo material em nada. Ele não vai pedir prachada, nada, nem leite. Se, pela misericórdia do Senhor Supremo, ele for receber algum leite em algum momento, às vezes ele vai receber, às vezes ele não vai receber. Ele vai estar sempre feliz, em ambos os casos. Madhavendra Puri também, ele não pedia nada. Então, pelo desfrute do Harinama, ele está autossatisfeito. Ele não vai pedir prachada, leite de ninguém. E se alguém lhe der um pouco de leite, então, por acaso, se algum Vrajavasi disser, olha, ele vai aceitar oferecer para o Senhor Supremo e beber. Esse é o status de um Paramahamsa. Então, agora eu pergunto por diante de vocês, se Shukadeva Goswami, desde o nascimento é Paramahamsa, então como eu poderia esperar que esse grande Paramahamsa, que tem o direito de pronunciar o Bhagavatam, nós sabemos que o Srimad Bhagavatam é a autoridade máxima. Sabemos Então, esses versos significam que o Bhagavatam é a única propriedade dos devotos. Você pensa que ele é de sua propriedade. Você pode pensar que algum sannyasi pode dizer, essa é a minha propriedade, porque ele quer fazer propriedades materiais com a ajuda do Bhagavatam. Eles querem utilizar o Bhagavatam de tal maneira para que eles recebam muito dinheiro. Eles são homens de negócios. Mas no Shastra está escrito, aqueles que utilizam o Srimad Bhagavatam para o benefício pessoal, com certeza eles irão para o inferno. Está confirmado no Shastra. Srimad Bhagavatam Purana Tilakam. O Srimad Bhagavatam é a única propriedade de um Paramahamsa puro, porque ele não vai manipular o Bhagavatam, não vai manipular esse conhecimento. Ele é um Paramahamsa, ele não tem inveja, ciúme, não tem brigas, nada. Então, como você pode explicar que Shukadeva Goswami, desde o nascimento, era o Paramahamsa mais elevado? Como nós poderíamos esperar que Shukadeva Goswami possa discutir um passatempo sujo de Krishna, uma Rasa Lila? Dessa maneira, se desde o nascimento ele é um Paramahamsa, ele não quer se associar com a matéria, ele não está nem interessado no mundo material. Como nós poderíamos imaginar que esse Shukadeva Goswami fosse discutir um passatempo sujo, um passatempo inapropriado diante de Parikshit Maharaj, que também é um Mahabhagavatam? Então você deve pensar nisso de novo e de novo, depois que eu parar de falar. Você tem que pensar nisso sucessivamente. Um por um eu vou dar alguns argumentos, alguns Siddhanta Vichara. E você vai poder mantê-los na sua mente, não sei. Eu gostaria de discutir sobre o Gopikita, mas eu peço perdão, eu não posso falar sobre isso, é impossível. Como Sanatana Goswami, sob a sua guia, eu poderia dizer, eu somente gostaria de receber a misericórdia do meu Guru Varga precedente, como Nayana Mani Manjari, Kamal Manjari. Eu gostaria de orar para elas, para essas gopis, o nosso Guru Varga. E é por isso que eu tenho
uma esperança positiva, para que eu, de alguma maneira, se eu puder entender algo, não pensem que eu vou discutir este Golpe Gita do meu falso ego, é impossível. Eu sou somente uma alma condicionada, diz Shamdas Babaji Maharaj humildemente. Então, no 10º canto, antes de começar a Rasa Lila, descrever a Rasa Lila, Padarayani Uvacha, Sukadeva Goswami diz, Parikshit Maharaj, além dele existiam 8.000 munis e rishis escutando. Então, como você poderia esperar que Shukadeva Goswami, que por nascimento era um Paramahamsa, ia discutir uma Rasa Lila que fosse luxuriosa e suja diante de 8.000 rishis e munis celibatários? Se ele pessoalmente era um Paramahamsa, o Paramahamsa número 1, por nascimento, livre de luxúria, por que ele se interessaria em discutir algo que contivesse luxúria? Então agora eu gostaria de discutir, ou melhor, amanhã nós vamos analisar, hoje eu só vou indicar, porque o tempo é limitado, mas mesmo assim eu vou tentar. No começo da Rasa Lila, no 10º canto, o primeiro verso, eu gostaria de chamar a atenção de vocês todos para o primeiro verso que descreve o passatempo da Rasa Lila. Tente entender. Bhagavan Opi, mesmo o Senhor Supremo, mesmo o Supremo Deus. Bhagavan Opi. Saradat Pulla Mallikaha Vikshorantum Manaschakre Yoga Maya Mupasritaha. Entende? Cada palavra. Eu quero que vocês prestem atenção em cada palavra pronunciadas por Srila Sukadeva Goswami. Bhagavano Pitaratrihi Saradat Pulla Mallikaha Vikshorantum Manaschakre Yogamayam Upasritaha. Este verso tem um significado extremamente profundo, nem mesmo em sonhos nós conseguimos decifrá-lo. Toda a Rasa Lila, a gravidade, a excelência e os significados secretos da Rasa Lila repousam neste primeiro verso. Mas nós o ignoramos. Você o ignora. Você é tão tolo, você fala, ok, esse é um verso qualquer. Mas toda a gravidade da Rasa Lila, a importância, o significado, os significados internos, de maneira total, repousam neste primeiro verso. Mas nós somos tão tolos e idiotas que não prestamos atenção. Shukadeva Goswami, porém, é muito inteligente. Shukadeva Goswami começa este verso dizendo a palavra Bhagavan, não Krishna. Tente entender por quê. Shukadeva Goswami poderia ter dito Krishna Taratihi, mas ele não escreveu isso, ele não pronunciou isso. Ele poderia ter começado pronunciando o nome de Krishna, mas não fez isso. Por quê? Porque Parikshit Maharaj e Shukadeva Goswami Maharaj são tão inteligentes que eles estão pensando no benefício de toda a sociedade humana, de toda a civilização deste mundo. Alguém poderia se reservar o direito de entender mal Krishna. Eles não conseguem entendê-lo. Então Shukadeva Goswami quis esclarecer Bhagavan, ele usou esta palavra, o Senhor Supremo. Ele quis nos dar esta impressão inicial. Ele quis nos dar uma primeira impressão. Ó humano, ó ser humano, não entenda mal. Não entenda mal, ser humano. Você não teria porquê. Ele é Bhagavan, ele é o Senhor Supremo. Alguém poderia dizer, Krishna não é o Senhor Supremo. Não. Narayana é o Senhor Supremo. Hoje no sul da Índia eles falam assim. Eles vão dizer.
Narayan nunca nasceu, não tem passatempo de nascimento de Narayan, então Narayan é o Senhor Supremo. Krishna nasce, como é que a gente poderia dizer que Krishna é o Senhor Supremo? Eles não entendem o significado nem do Gita, então. Janma karma chame divyam jo beti tattato takta deham punarjanmam naiti mamiti sahajana. Janma karma chame divyam jo beti tattato. Not theoretical. Não é uma teoria. If somebody can Se feel alguém pode sentir all the significance todo o of my significado birth do nascimento de Krishna, do fato de que eu nasço e porque eu ajo de tal maneira, desta ou daquela, as pessoas encontram defeitos em mim, diz Krishna. O fato de que no mundo material eu apareço, eu nasço, eu tenho atividades como Arasa Lila, Vatsalya Lila, todos os passatempos. Ele não vai falar de qualquer Lila, até de Balak Lila, da Lila de criança de Krishna. Krishna faz de tal maneira esses passatempos que as pessoas vão entendê-lo mal. E para que eles não entendam mal, para que eles não vão para o inferno, Prabhupada Bhaktisiddhanta era tão rigoroso, tanto que ele costumava parar seus discípulos antes de que conseguissem ler o 10º canto. Ele era tão inteligente, tão preparado, tão alerta em relação a esses problemas. Eu ouvi isso do meu Gurudeva. O Gurudeva disse um dia, depois que o 9º canto acabou, eu comecei uma conversa sobre o 10º canto. Eu comecei a ler. Na Bhagabazar Gaudiya Mata, naquela época, não tinha divisão nenhuma dentro da Gaudiya. A Gaudiya Mission e a Gaudiya Mata eram a mesma. Naquela época era o Seva de Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, que se chamava Premananda Brahmachari. Ele era versado no Shastra, ele era um escritor, um editor. Ele era um Vaishnava muito exaltado, então Prabhupada deu para ele a ordem de discutir o Bhagavad Gita, o Chaitanya Charitamrita e tudo mais. Então Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj disse pessoalmente para Srila Shyamdas Babaji Maharaj que uma vez ele discutiu tudo do 1º canto até o 9º canto sob a guia de Prabhupada. Eu não quis jamais passar por cima de uma sua instrução. E, de repente, em determinado momento, ou por o desejo de um devoto, eu comecei somente a ler o Balak Lila, o comecinho do 10º canto. A informação subiu até Prabhupada, isso chama-se Guru, o Guru sabe tudo. O discípulo pode fazer o que quiser. O discípulo pode fazer o que ele quiser. A gente não deve ser tão rigoroso. Nós somos liberais, dizem os gurus de hoje em dia. Essa é uma concepção tola. No Niti Shastra isso está proibido. O que dizer dos Puranas, do Bhagavatam, das instruções dos Vedas em relação a como o Guru deve se comportar? O discípulo deve seguir estritas ordens. Esse tipo de rigorosidade é o sintoma de um Guru autêntico. Se o Guru falar, ok, você pode fazer. Ah, mas por favor me apoie, diga que eu sou um devoto puro. Aí você pode receber tudo o que você quiser, prachada, dinheiro, tudo. Se você quiser casar com uma moça branca, você pode fazer tudo. São pessoas que vivem de elogios. Se você não passar óleo nos discípulos, os discípulos não ficam com você. Então eu vou dar tudo o que eles precisam. Eu vou manter meus discípulos ao meu redor dessa maneira, pensam atualmente. Caso contrário, ninguém ficaria. Mas Prabhupada Bhaktisiddhanta não era assim. Ele era extremamente rigoroso. E o rigor do Guru é a evidência da sua autenticidade. Não pense de outra maneira. Se o Gurudeva não for falar de maneira dura, quem vai falar? Nós já deixamos nossos pais, uma vez, em um determinado ponto, se vão. E quem vai nos corrigir? Bhaktivinoda Thakur, Bhaktisiddhanta, o nosso Guru Varga deve nos regular. Nós precisamos ser controlados. Nós queremos ser controlados pelo Guru e pelos Vaishnavas puros. Essa é a nossa prática devocional. Nada além disso. Nós não queremos tentar algo novo. Nós não queremos exibir outras filosofias, outras tradições, outros comportamentos. Tradicionalmente, o Guru Parampara, eu preciso segui-lo. Eu quero seguir o meu Guru Parampara.
E aí você veio até mim ou você se afasta de mim, mas eu dou essas instruções, iguais às dele, eu não me importo, de Shambhava. Então, Prabhupada Bhaktisiddhanta era tão rigoroso, dizia Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, que ele não queria tocar os capítulos vitais do 10º canto. Eu tinha começado somente a ler Balak Lila, e Prabhupada falou, oh, Paramanda, você começou o 10º canto? Então, Guru Maharaj parou de ler, diz Shambhava. Paramananda, você começou a discutir o 10º canto, que ousadia! Para nos ensinar esse passatempo ocorreu. Não porque Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj fosse uma alma caída, mas isso ocorre para que nós aprendamos. Então, uma vez, Srila Bhakti Vivek Bharati Maharaj era um grande orador. Ele era mais velho do que Prabhupada Bhaktisiddhanta, apesar de ser seu discípulo. Então, Prabhupada o amava e o respeitava muito. E ele amava seu Guru, Prabhupada. Então, um dia Prabhupada deu para ele uma instrução para o homem da biblioteca. Hoje eu peço que Bharati Maharaj, Bhakti Vivek Bharati Maharaj, Bhakti Vivek Bharati Maharaj, que ele possa discutir algum Harikatha em determinado local. Ele deve ir. Bharati Maharaj então foi ao meio-dia, levou um livro e depois foi pregar. Prabhupada entrou na biblioteca às 3 da tarde, às 3:30. E ele disse, e Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj me contou isso. Ele perguntou, Prabhupada Bhaktisiddhanta perguntou que livro ele levou para pregar quando ele saiu pregar. Ele já foi pregar? Sim, ele foi. Que livro ele levou? Ele levou o Bhagavatam. Prabhupada disse, nossa pregação, o tópico da nossa pregação é a misericórdia de Gauranga. Nós sabemos que o Bhagavatam é não diferente, mas mesmo assim, o nosso processo de pregação é tomar a misericórdia de Gauranga. E por que ele não levou o Chaitanya Bhagavatam? Por que ele levou o Srimad Bhagavata de Mahapurana? Oh, meu Deus! Guru Maharaj, Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj costumava contar este detalhe. Prabhupada Bhaktisiddhanta sempre costumava ensinar a todos. Quão seriamente, quão profundamente, que significado profundo existe no Bhagavatam. Agora, hoje em dia, eu também posso discutir o 10º canto, eu sou um leitor profissional, eu posso ensinar você, você quer ouvir? Eu posso dar uma aula sobre tudo isso. Hoje em dia as pessoas falam assim. Então, Sukadeva Goswami, porém, era tão inteligente que ele pensa, se eu começar falando a palavra, o nome Krishna, aqueles que têm alguma aversão contra Krishna, eles vão reagir. Krishna sempre faz essas coisas. Então, Sukadeva Goswami quer começar com esse comentário. Bhagavan Opi. Isso significa que Sukadeva Goswami quer nos dar um aviso. Sukadeva Goswami quer nos dar um aviso. Cuidado! Nós estamos falando do Senhor Supremo. Qual é a definição de Bhagavan? Okay? Qual é? Ele é aquele que possui todo o poder, toda a fama, toda a beleza, todas as opulências. Tudo de maneira absoluta. Absoluto significa, nós já explicamos isso no começo da aula, qualquer que seja a quantidade, por exemplo, de pratista, de glórias, que você tira de Krishna, ele continua, mesmo assim, decorado com infinita pratista, com infinita glória, com infinita posição eterna. Kamsa queria destruir Krishna, Shishupal queria destruir Krishna, Jarasandha queria destruir Krishna, Ravana queria destruir Ramachandra. E daí? E daí? Tente entender. Qualquer quantidade de opulência, se você tirar, subtrair de Krishna,
Mesmo assim, ele permanece sendo infinito, proprietário de infinitas opulências, continuarão decorando os pés de lótus de Krishna. Você poderia tirar infinitas propriedades de Krishna, mas infinito menos infinito é igual a infinito, infinito mais infinito é igual a infinito. Você tem que aplicar essa concepção aqui também. Entende o que eu estou explicando? Bhagavan, aquele que está decorado com as suas 6 opulências de maneira absoluta, de maneira completa, ou seja, que nunca acabam, que não podem ser subtraídas. Esse Senhor das opulências infinitas, esse Bhagavan, Opi, ele sendo Bhagavan, mas mesmo assim ele faz a Rasa Lila. Não foi uma única noite que dura, ela dura muitas noites. Depois que o Brahmaratri se vai, de que a noite do Senhor Brahma se vai, as Gopis vão dizer, tão rapidamente, numa fração de segundo, acabou a Rasa Lila. Oh meu Deus, tente entender. Tente entender a gravidade dessa Rasa Lila, para que eu possa, de qualquer maneira, tocar a discussão do Gopi Gita. Eu estou criando um fundamento. Sem esse fundamento, sem esse background, você vai ficar confuso. Então, acompanhe. Bhagavan Opi, com essa palavra Bhagavan, Shukadeva Goswami está checando nosso coração, nossa compreensão. Ele quer nos quer que evitemos qualquer concepção equivocada. Então ele diz este verso. O primeiro ponto, Senhor Supremo. Então, durante toda a noite do Senhor Brahma, o Senhor humano não pode dançar nem por 2 horas sem parar. E nós sabemos que Vakeshwara Pandita, companheiro eterno de Gauranga Mahaprabhu, ele dançava 72 horas sem parar. 72 horas sem parar de dançar. Nem em sonho você conseguiria fazer isso. Você não pode nem tomar prachada por esse tempo todo. Você não consegue nem lavar sua própria roupa, quanto mais lavar a minha. Nem o seu corpo você limpa, você lava, de tão fraco que você é. E Vakeshwara Pandita dançava continuamente, sem parar, durante 72 horas. Não precisava ir no banheiro, urinar, comer, beber, tomar prachada, nada. Sem parar. Nem em sonho você consegue imaginar, nem acreditar. Você nem acredita nisso. Eu sei. Mas isso é um fato. Que você acredite ou não acredite, isso não importa. Eu não estou interessado no que você acredita, no que você desacredita. Você pode desacreditar até de Prabhupada e jogá-lo fora e arranjar um outro Prabhupada. O que eu vou fazer? Você tem a sua liberdade, você faz o que você quiser. Então, o Senhor Supremo decide. E aqui nós podemos discutir esse ponto de filosofia profunda, não hoje e amanhã, porque isso leva tempo. Esse é um ponto vital. O Senhor Supremo, Bhagavan, quando vai fazer uma lila, ele toma a ajuda de Yogamaya, não de Mahamaya, para que haja contaminação. Tente entender. Retifique sua concepção. Então, retifique a sua concepção equivocada. Yogamaya Upashritaha. Simplesmente você vai entender mal Krishna dançando com as gopis. Mas você não entende quem está dançando, de que maneira estão dançando e por que eles estão dançando. Você não quer saber sobre nada disso. Ele está dançando? Então eu também vou dançar no clube do sábado à noite, seu tolo. Qualquer ação feita por qualquer homem, você tem que entrar nos detalhes de entender por que ele está fazendo, como ele está fazendo. Tudo você tem que enxergar. Como quando eu digo, Gurudeva está tomando prachada, por exemplo.
E aí você tem uma concepção sobre isso. Ah, Gurudev está tomando chapada, ele está comendo arroz, dal, sabji. E se eu digo, Gomata comeu algo, e você pensa que o Guru está comendo e que a vaca também está comendo, a concepção é diferente. Literalmente os dois estão se alimentando, mas a vaca está comendo o quê e o Guru está comendo o quê? Se eu falar, o elefante vai comer, então a sua concepção varia de acordo com o sujeito. Quando você pensa no Guru comendo, você pensa em determinadas coisas. Por exemplo, Vamana Goswami Prajada comia muita touca prachada. Nenhuma criança, uma criança comia mais que ele. Nós vimos meu Guru também, ele comia pouquíssimo. Então, nas últimas 5 horas, 6 horas, nós vimos que ele tomou alguma coisa fervida, papita, uma papaya. Ele não comia nem arroz doce. Antes ele comia arroz doce, mas a prachada dele no final era mínima. Somente ouvindo ele comia. Você não consegue entender você não tem essa concepção. Somente de ouvir, por exemplo, eu falando que alguém está comendo, comer. Somente através desse verbo. Você não consegue ter uma concepção que leva a alguma conclusão. Mas se eu falo o Gurudev está comendo, ou a vaca está comendo, e o elefante está comendo, ou o leão está comendo, o tigre está comendo, tudo isso varia na sua mente. Isso cria uma imagem, uma concepção diferente. Uma formiga vai comer o quê? Um pedacinho de açúcar, um torrãozinho pequeno, um grãozinho minúsculo de açúcar. Então, muitas formigas juntas, elas se esforçam para puxar um pedaço de doce, um pouco de açúcar, uma partícula de açúcar dentro do seu formigueiro. Elas tentam todas juntas. Empurrem, hey-yo. Elas gritam. Elas puxam e pulam e empurram. E depois disso, elas vão experimentar, elas vão comer aquela partícula de açúcar por muito tempo. Mas para você, o mesmo tanto de açúcar, você dissolve ele imediatamente na boca, bebendo água em cima. Mas para a formiga, a mesma quantidade, a formiga sozinha morreria se ela comesse aquilo sozinha. Ela precisa dividir com as outras. Então, você tem que entender que todas as concepções estão ligadas a uma relatividade. Se essa concepção relativa não se estabelece dentro da sua mente e do seu coração, você se confunde. Krishna dança. Que nem o baile que eu fui? Não é igual ao baile que você foi. Não é igual ao clube do sábado à noite. Não é um baile que todo mundo vai dançar. A mulher dele vai dançar com a mulher daquele outro. E a mulher daquele outro vai dançar com esse outro cara. Isso é a sociedade civilizada, né? Eles arranjam isso. E um sistema de catering, né? Hoje em dia eu escuto sobre fast food. A pessoa não tem tempo. Ela come correndo que nem um cachorro, que nem um chacal. E eles arranjam, não precisa de ninguém para servir nada. Toda a comida está lá na mesma mesa, todo mundo dança, bebe ali em cima e come tudo junto. Que nem cachorro, eles comem tudo junto, põem tudo no prato e vão embora. Não tem conceito de resto de ninguém. Ai, que maravilha! Nós somos mais liberais, né? A gente come que nem porco. E o que Prabhupada fazia? Outras coisas, ele era rigoroso demais, então hoje a gente não pode. Então os acharyas, os devotos, os sannyasis de hoje dizem, olha, no momento presente, eles falam assim, olha, hoje em dia, se a gente fosse seguir Prabhupada e Bhaktivinoda, então a gente não consegue estabelecer a Gaudiya Mata, eles dizem. Mas meu Guru Padapadma, Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj dizia outra coisa, sem segui-los, Prabhupada e Bhaktivinoda, a gente não pode colocar a Gaudiya Mata para funcionar. A concepção dele era o oposto. Um discípulo do meu próprio Guru diz isso hoje em dia, que a gente tem que fazer do jeito que dá. Que não dá mais para seguir Prabhupada e Bhaktivinoda Thakur.
não dá mais para levar a Gaudiya Mata adiante como eles faziam. Você não sabe então o que é a Gaudiya Mata. Você nunca entrou dentro da Gaudiya Mata. Seria melhor que você voltasse para sua casa e se casasse. Esse tipo de concepção equivocada pode quebrar todo o sistema do bhajana. Nós não deveríamos permitir, nós temos que protestar. Guru Pada Padma costumava dizer: se nós não seguimos Prabhupada Bhaktivinoda Thakur pela instrução de Bhaktivinoda Thakur, pela instrução de Bhaktivinoda Thakur e Prabhupada, somente seguindo essa instrução à risca, somente seguindo os princípios, os ideais, as instruções de Prabhupada e Bhaktivinoda Thakur, nós podemos estabelecer a Gaudiya Mata. Caso contrário, se torna um hotel, não é um templo. Você vai trabalhar lá por salário, comprar alguma coisa, vender alguma coisa que você precise. É isso que você quer? Essa concepção é equivocada. Então, você tem que tomar muito cuidado com esse ponto. A concepção de comer não pode ser uma coisa igual para o elefante, para o leão, para o ser humano, para o guru. Deve haver uma relatividade, você tem que entender as diferentes gradações dessa alimentação. Uma comida não vai comer, uma formiga não come a mesma coisa que o elefante come. Então, quanto ela come? Quanto come o tigre? Então, é uma concepção diferente. Quando um chacal, quando um camelo come, existem diferentes concepções, certo? Essas concepções nos ajudam a desenvolver o raciocínio, a filosofia em relação a um fato que nós escutamos. Agora, quando Krishna dança, só ouvindo essa palavra, Krishna dança como uma mulher e você imagina que ele dança como você, ai, olha o que ele faz. Olha o que ele faz, olha que absurdo. Pela ajuda de Yogamaya, o Senhor Supremo vai manifestar a Prakrita, o seu passatempo transcendental, o seu lila, o seu desejo de fazer esse passatempo, o seu desejo espiritual. Narottam Das Thakur, membro do nosso Guru Varga, nosso Rupanuga Guru Varga, Narottam Thakur, ele ora. Tente entender. Narottam Das Thakur ora aos pés de lótus. Ele ora aos pés de lótus de quem? Do Senhor Supremo. Você sabe qual é o Kirtana? Você conhece esse Kirtana? Hein? Conhece? Kabeham Bujabo Jugalapriti. Quando eu vou entender os segredos da história de amor entre Radha e Krishna? Narottam Das Thakur ora. Se fosse algo material, se fosse algo sujo, por que ele oraria? Por que ele teria que escrever esse Kirtana? Por que ele teria que se esforçar para entender? Então, Narottam Das Thakur, ele ora com o seu coração para poder entender. Entende? Narottam Das Thakur diz, eu nunca vi Vrindavana. Você já esteve lá? Como não? A gente sabe pela sua biografia. Você foi até Vrindavana, você ficou lá por muito tempo. Com Jiva Goswami? Não, eu nunca vi Vrindavana, ele responderia. Ele disse, eu nunca vi Vrindavana. Quando eu vi Vrindavana? Como eu poderia ter visto Vrindavana? Eles são tão humildes, tão perfeitos. Eles vão nos ensinar. Fisicamente, se você for até Vrindavana, isso não significa que você foi para Vrindavana. Você tem que ir com o seu coração para Vrindavana. Tocar a doçura do Radha Krishna Prema Vilas. Aí você pode realmente sentir algo. Narottam Das Thakur, a sua oração, seu Partana. Eu peço para todos. Esse é o meu pedido para cada um de vocês. Que vocês, por favor, leiam esse Kirtana. Srila Bhaktivinoda Bharati Maharaj, meu Gurudeva, meu Shiksha Guru, ele costumava discutir todos os Kirtanas analiticamente.
Infelizmente, ele se foi muito cedo desse mundo material. Nós não esperávamos. Mas o que fazer? Eles nos trapaceiam e vão embora porque eles percebem que nós somos trapaceiros, então eles nos deixam e vão embora. Então, Narottam Das Thakur fala: Narottam Das Thakur diz: সংসার বাসনা আমার কবে তুচ্ছ হবে, বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন, কবে হাম হেরব শ্রী বৃন্দাবন, রূপসনা পদে হইবে আগতি, কবে হাম বুঝব যুগল পিরতি. Quando eu vou entender os passatempos do Divino Casal? Quando eu vou poder entender o amor transcendental entre Radha e Krishna? Quando eu vou receber a misericórdia de Sanatana e Rupa? Quando eu vou receber a misericórdia de Sanatana e Rupa Goswamis? Para que eu possa entender o segredo desta história de amor entre Radha e Govinda, que obviamente, com certeza, não é luxúria material. Jogue fora essa concepção. Tente jogar fora essa concepção do seu coração e da sua mente. Vá e jogue isso fora. Depois volte aqui. Depois volte até mim. E aí eu vou poder discutir alguma coisa que eu aprendi do Guru Varga. Muito bem. Está escrito isto. E esse é o último verso. O primeiro verso eu já disse. Então, o último verso agora do Rasa Lila, o 5º capítulo, eu vou tocar esse último verso agora. E nós vamos parar depois disso para dar para vocês uma concepção clara deste segredo, da gravidade, a excelência desse segredo, desse Tattva Vigyan. Bhagavano pitaratrihi saradot pullamallikaha bhikshorantum manaschakre yogamayam upasritaha. It's gone fast. And now I am going to speak the last sloka of Panchadhai. Agora eu vou dar o último verso do Panchadhai, do 5º capítulo que descreve a Rasa Lila. Bhaktim param bhagavatim patilavyakamam ridrogamasupahinothi achirena dhira. Se você discutir esses dois versos, o primeiro verso e o último verso, nós poderíamos assim abrir o aposento secreto que está dentro desses versos. E você vai dizer: oh meu Deus, a minha concepção era equivocada, que maravilha. Aqui também, neste último verso, o último toque de Shukadeva Goswami, ele tem uma arte tão sutil que ele toca essa palavra, ele usa a palavra Vishnu, sustentador. Mais uma vez ele quer retificar a sua concepção equivocada. Ele poderia ver, ele poderia ter dito Krishna e não disse. Ele diz Vishnu. Vishnu e Krishna. Krishna é a palavra que nos dá a concepção dessa doçura da raça, dessa doçura amorosa. Mas Vishnu dá uma concepção de que é aquele que está em todos os lugares, o onipresente Vishnu. E é por isso que Shukadeva Goswami é muito inteligente. Shukadeva Goswami é muito inteligente. Ele quer nos chamar nossa atenção. Cuidado! Ele é Vishnu. Ele é o onipresente. Ele é o sustentador de todas as realidades. Todos os pontos, em todos os lugares, em mundos infinitos. O todo onipresente, Senhor Supremo, está presente até nas partículas de poeira. É assim que nós entendemos essa palavra, esse nome Vishnu. Com Krishna nós queremos jogar, nós brincamos, nós amamos Krishna. Mas se você tiver esse tipo de Siddhanta Vichara, Krishna é o Senhor Supremo, Ele é grandioso, então a gente não consegue desfrutar a Rasa Lila, entender a Balak Lila. É por isso que no Chaitanya Charitamrita está escrito:
Bhagavan speaking. O Senhor Supremo diz, Bhagavan Krishna speaking. Krishna diz, And the conception, Shukadev Goswami, Krishnadas e Kaviraj Krishnadas Kaviraj Goswami escreve. Actually, it is a conception of É Krishna. uma concepção pronunciada por Krishna. But Mas o Shukadeva Goswami, going to show us que também nos mostra how Krishna speaking. como ele Krishna fala. speaking. Então Krishna diz, se as opulências, se essa concepção de opulência se contamina a sua consciência, então eu não posso me sentir amado pelo meu devoto. O meu amor se liquefaz. Krishna é o meu Krishna, eu tenho que pensar que eu posso bater nele, brincar com ele. Quem é ele? Krishna gosta dessa concepção. Krishna gosta que meu Guru Maharaj que ele diga, quando Krishna brinca com os vaqueirinhos, com os amigos, Siddhama, Sudama, Vasudama, quem é Krishna? Quem é você? Eles falam. Hein? Quem você acha que você é? Eles falam para ele. Que concepção linda. Quem é você? Quem você acha que você é? Eles podem brigar, desafiar. E a gente derrotou você. Agora você vai ter que me carregar nos seus ombros. Guru Maharaj contava isso e ria. Essa é a concepção do Krishna Prema. Não é uma concepção seca. A concepção seca não pode nos ajudar a entrar nos passatempos de Krishna, no segredo de Krishna Lila. Claro que não. Então essa concepção você pode se lembrar dela. Chaitanya Charitamrita, nosso Krishnadas Kaviraj Goswami diz, se existe uma concepção de Aishwarya, de opulência em relação a Krishna no nosso coração, então o meu amor em relação a você se dilui. Você pensa nas minhas riquezas e não em mim. A força de conexão deve ser muito forte. Como quando você coloca um pedaço de madeira dentro da água ou dentro do mel. Você coloca um bastãozinho dentro de uma coisa semilíquida. Ou você coloca uma coisa, por exemplo, um fiapo dentro da cera líquida. Mas se eu pedir para você, você pode colocar esse mesmo pedaço de madeira dentro do ferro? Você pode colocar um graveto dentro do ferro? Não, Maharaj, não é possível. Por quê? Porque a atração intermolecular do ferro não permite. Entre dois átomos de ferro é tão forte que você não consegue entendê-la. Então, o poder de conexão dela é tão forte que você não entende externamente, você não vai encontrar um espaço molecular para colocar o graveto ali. É como se não tivesse espaço entre as moléculas. Mas dentro do mercúrio você pode colocar um graveto. Sim, você pode colocar no mercúrio. Então, quando existe uma conexão muito forte entre Krishna e eu, o nosso amor está além de qualquer concepção material. Se este caso ocorre, então as nossas concepções de opulência de Krishna não vão diluir a nossa relação de amor. Então, quando a relação de amor entre eu e Krishna é tão forte, você pode fazer o que for, mas você não vai quebrar essa conexão. É impossível. É uma conexão tão forte entre Krishna e eu. Então, nesse caso, você pode até tentar diluir essa relação, mas você vai falhar. Por quê? Porque a nossa relação é forte. Você não pode quebrá-la. Guru Pada Padma costumava dizer, os Vrajavasis, Guru Pada Padma costumava dizer muito frequentemente que os Vrajavasis, eles têm um amor espontâneo. Eles têm um amor espontâneo por Krishna. Guru Pada Padma costumava dizer isso. O Chaitanya Charitamrita ele citava que os Vrajavasis, eles têm uma espontânea, natural relação de amor com Krishna. A relação deles é tão forte.
Also Krishna have E Krishna também tem love for esse grande amor pelos Those Vrajavasis. Vrajavasis, they have strong love E esses Vrajavasis têm um grande amor por Krishna. Krishna also E Krishna has também strong tem love for Vrajavasis. um amor imenso pelos Vrajavasis. Está escrito em Bengali, Vrajavasi Piti Krishna Prati. Vrajavasi Savabhiki Piti, natural. É um amor natural, não um amor artificial. But you want to develop Mas você quer desenvolver uma relação artificial comigo? Então eu rejeito você. O Guru Pada Padma escreveu sobre o Chaitanya Charitamrita. Vrajavasi Savabhiki Piti, natural love. Ele costumava citar este verso, que os Vrajavasis têm um amor espontâneo Vrajavasi Savabhiki Piti por Krishna. Prati, and Krishna also E Krishna having também natural love appears. tem um amor espontâneo. It is eternally present. Está eternamente Actually, presente. if you can discover Se someday, você puder descobrir em algum dia, pela misericórdia do Guru do Vaishnava, se um dia você puder descobrir este ponto que eu estou dizendo hoje, um dia, com fortuna, abençoado pela misericórdia do Guru dos Vaishnavas, se você entender esse ponto, que você tem uma relação eterna com Krishna, que você se esqueceu dela. Eu tenho a minha relação eterna com Krishna e eu esqueci. Você se esqueceu, todos nós nos esquecemos. E nós temos que nos lembrar, isso é o bhajana. Instalar esta relação. Ela já existe, essa relação. Instalar não significa que nós vamos ter que trazê-la de lado de fora. Ela é naturalmente presente dentro da Jivatma. Você tem que descobrir. Você tem que descobrir e trazer isso em foco. E aí você vai desfrutar. No dia que você realizar o que é o verdadeiro bhajana, eu prometo para você, você não pode deixar o Krishna bhajana. Se alguém quiser matar você, você não vai deixar de fazer bhajana. É uma relação de amor tão profunda, tão intensa. Não tem limite. É um amor sem fim de Krishna por nós. Nós temos que descobrir o nosso amor sem fim por Ele. O nosso Rupa Nuga Bhajana, nossa discussão do Gopi Gita, tudo alcançará o sucesso. Sucesso espiritual. Porém, preste atenção, não seja um tolo. As pessoas dizem certas coisas e você escuta e você perde o seu caminho. Entende? Então, tente se lembrar. Se você tem alguma luxúria dentro do seu coração, se você tem 50% de luxúria, 50 foi, 50 ficou, 90% foi, 99% foi, continue tentando. É meu conselho, é o conselho do Shastra, do Bhagavatam. Você deve adorar Krishna, mesmo que você ainda tenha luxúria. Você tem que manter a relação com Krishna Bhakta e com Krishna. Panchakalpatarubhasha kripa sindhu.